curso de teologia, a doutrina de Deus. Hoje nós vamos abordar o capítulo de número 1, que fala sobre a classificação do tema. Convido você a fazer a leitura do versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 46, o versículo de número 9, que diz assim: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Registrado em Isaías, capítulo 46, versículo de número 9. O que está acontecendo aqui nesse versículo? Aqui Deus está declarando, Deus está falando para a sua criação, Deus está dizendo, declarando, dizendo que Ele é Deus, que Ele é o único e verdadeiro Deus e que não existe outro, Deus igual nem semelhante a Ele. Portanto, Deus está se declarando como o único e verdadeiro Deus, não dizendo, declarando que não existe outro Deus, somente Ele é Deus. Amém? Dentro dessa lição, desse capítulo, nós vamos abordar o conhecimento sobre o teísmo, sobre o deísmo, sobre politeísmo, monoteísmo. Nós vamos abranger então esta lição dentro deste capítulo sobre a classificação deste tema. A parte A da nossa lição nesse capítulo vai falar sobre o teísmo. O que é teísmo? Teísmo vem da palavra grega theos, que quer dizer Deus. O que é teísmo? Teísmo é uma doutrina que acredita na existência de um único Deus, mas não somente acredita na existência de um único Deus, como em um ser que é único, pessoal, transcendente e que ele tem uma relação pessoal com a sua criação. Esse é o teísmo. Mas também dentro do teísmo tem a filosofia renoteísta. O que é a filosofia renoteísta? A filosofia renoteísta acredita na existência de um Deus, mas também não deixa de acreditar na existência de outros deuses. Esta é a filosofia renoteísta dentro do teísmo. Amém? O que é o teísmo cristão? O teísmo cristão é o cristão que acredita na existência de um único Deus que criou todas as coisas e tem o seu poder e o seu domínio sobre toda a sua criação, sobre todo o universo. É o teísmo cristão. E o cristão, o teísmo cristão, ele tem como norma de sua vida baseada na Bíblia Sagrada. A sua vida, a sua conduta, a sua moral, a sua ética, ela é baseada na Bíblia Sagrada, que é a palavra desse Deus a qual o teísta cristão ele acredita. Amém? Nós temos aqui no ponto 2 do teísmo, o ateísmo. O que é o ateísmo? Ateísmo é a pessoa que não acredita na existência de Deus. O ateísta, ele nega totalmente a existência de Deus. Amém? Portanto, o ateísta, ele não acredita e ele nega a existência de Deus. O que é o deísmo? Parte B da nossa lição. O deísmo ele parece muito com o teísmo, mas embora a sua semelhança, eles são diferentes na sua classificação. O que é o deísmo? O deísta, ele acredita na existência de Deus, só que ele não acredita que Deus ainda tem uma relação com a sua criação. Ele acredita que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, o universo, mas ele abandonou a sua criação. Ele deixou a sua criação de lado. E esse é o deísmo. É a pessoa deísta que acredita em Deus, mas acredita que Deus abandonou, deixou à mercê toda a sua criação. Não tem mais uma relação pessoal com a sua criação. Amém? O que é o politeísmo? Politeísmo, do grego poli, muitos, e theos, Deus, é o politeísmo. O politeísmo acredita não só num Deus, mas acredita em vários deuses. Por exemplo, no Egito Antigo,
né? Eles acreditavam na deusa Íris, né? O deus Osíris, né? São politeísmos, são a crença em vários deuses. O politeísta também ele tem o costume de criar deuses, colocar nome de deuses em várias coisas, em muitas coisas, né? Endeusar as coisas, procurar um Deus em tudo. E nós podemos ver que também no Egito, a própria Bíblia declara, né, fala, né, que os egípcios eles adoravam, né, ao rio Nilo, né, era um deus para eles, o rio Nilo era um deus para eles, o sol, o boi era endeusado, né, o rio Nilo era representado pelo deus Ape, o sol representado pelo deus Amon-Ra e o boi divinizado representado pelo deus Apis, né? São então pontos abordados pelos politeístas, pessoas, né, que acreditam em vários deuses. Nós temos também exemplos aqui da Grécia, a Grécia antiga. A Grécia também era politeísta, né? Eles endeusavam pessoas, né? Por exemplo, assim, a, a mitologia romana, né, surgiu com muitos deuses, né, deuses gregos, por exemplo, né, a deusa Juno, né, para os romanos, ou a deusa Hera para os gregos, né, os romanos e os gregos adoravam o mesmo Deus, só que com nomes diferentes, né? A rainha do céu, a deusa do casamento, que era a deusa Hera, né, também a Juno, que era a esposa de Júpiter, a qual os gregos chamavam Zeus, né, considerando o pai dos deuses e dos homens, né? Os romanos, né, que tinham por deus Mercúrio, né, e os gregos tinham Hermes como o deus romano Mercúrio, os gregos tinham Hermes como o mesmo deus, só com nome diferente. Mercúrio para os romanos e os gregos era o deus Hermes, que era o deus da fertilidade, o deus do gado, deus da música. Vênus, que era a deusa do amor, né, era adorada pelos gregos como Afrodite. Né? Vênus para os romanos, né, a deusa do amor, e para os gregos era Afrodite, né, meus amados? Então, por isso que existe então, né, o politeísmo. São aqueles que acreditam na existência de vários deuses e colocam, né, nome em coisas, né, endeusando essas coisas, acreditando, né, que podem ser deuses para eles. São então atitudes de pessoas politeístas que acreditam na existência de vários deuses. O monoteísmo, que é a parte D desse capítulo, o que é o monoteísmo? O monoteísmo ele é o contrário do politeísmo, né? O monoteísmo ele acredita na existência de Deus. O monoteísta ele acredita também que a partir desse Deus que existiu todas as coisas, é da onde é a causa primária, é da onde começou todas as coisas. É o que o monoteísta acredita, que existe um Deus e a partir desse Deus, então, a existência de todas as coisas surgiu. Da onde surgiu todas as coisas foi a partir desse Deus. Amém, meus amados irmãos? E quais são, então, dentro do monoteísmo, quais são, então, as religiões que comungam, né, que acreditam na existência desse mesmo Deus, que acreditam num único Deus, só que com um nome diferente, né? Nós temos três religiões que acreditam no mesmo Deus, comungam do mesmo Deus, só que com nomes diferentes, né? O judaísmo é uma religião que acredita no mesmo Deus que o islamismo acredita e que o cristianismo acreditam. Eles acreditam na existência do mesmo Deus. Eles adoram o mesmo Deus, só que com um nome diferente. O judaísmo, eles colocam o nome de Deus, acreditam no mesmo Deus, só que com o nome de Yahvé ou Jeová. Esse é o judaísmo, né? O nome do Deus dos judeus. E Alá, que é do islamismo,
né? O islamismo, eles acreditam também no mesmo Deus que os judeus, que os cristãos, só que o nome desse Deus para eles é o Deus Alá. E os cristãos, o cristianismo acredita no Deus, né? Tem o nome de Deus, portanto, Deus com outros nomes também, possui outros nomes, mesmo Deus com outros nomes, possui outros nomes. Esse é o cristianismo, o Deus dos cristãos. É o mesmo Deus do islamismo, do judaísmo, só que chamando de Deus e outros vários nomes, como Jeová, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Shalom, né? Que no capítulo número 3 nós vamos abordar então também, né, o conhecimento dos nomes de Deus. Amém, meus irmãos? Então este é o capítulo de número 1. Acredito que foi de muita valia esta aula para o conhecimento dos irmãos dentro então da teologia. Quero fazer a revisão com você do capítulo de número 1. A pergunta de número 1 é a seguinte: o que é o teísmo? O teísmo, então, acredita na existência de um único Deus. O teísmo, ele acredita na existência de um único Deus. A segunda pergunta: o que é o deísmo? O deísmo acredita na existência de Deus, que criou todas as coisas, mas abandonou. Amém? Essa é a crença do deísta, né? Então, o que é deísmo? O deísmo acredita na existência de Deus, mas acredita que Deus não tem uma relação então com sua criação, ou seja, acredita em Deus, mas esse Deus abandonou a sua criação, deixou à mercê. A terceira pergunta é: o que é politeísmo? O politeísmo acredita na existência de vários deuses, então personificando em cada elemento da natureza, né, colocando nome em elementos da natureza, colocando como deuses. Então acredita em vários deuses. A quarta pergunta é: o que é o monoteísmo? Então, o monoteísmo acredita na existência de um único Deus, que é o que criou e que rege, continua com a sua soberania, com o seu poder, ele que está comandando todas as coisas. Essa é a crença, então, do monoteísmo. Amém? A quinta pergunta é: em qual desses sistemas o crente se enquadra? Explique. Qual desses sistemas o crente se enquadra? Que sistemas são? Teísmo, deísmo, politeísmo, monoteísmo. Qual desses sistemas o crente se enquadra? O crente se enquadra no monoteísmo. Por quê? Porque acredita em Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui o primeiro capítulo. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Amém?